Precisa apontar o dedo para alguém. Para quem que vai apontar? Você já tá sentindo o cheiro, né? Hã? Colonização, europeus, malvadões. Jubilu, o biólogo Paulo Jubilu, mais uma vez fez um vídeo espalhando narrativas esquerdistas falaciosas, narrativas esquerdistas mentirosas. Por que que ele fez isso? Eu não sei. Eu não sei se ele é de fato um esquerdista, eu não sei se ele está sendo orientado por um esquerdista, mas mais uma vez ele fez isso. A primeira vez ele fez falando do fim da escala 6x1 e nós refutamos ele aqui, ponto a ponto. Inclusive, no meu vídeo refutando ele, eu mostro que o estudo que ele próprio mostrou no vídeo dele chega numa conclusão contrária àquela que ele apresenta no vídeo. Né? Ele mostra o estudo e fala, olha, o estudo diz isso, por isso, isso. Não! O estudo diz isso, por isso, outra coisa. Conforme eu mostrei no vídeo, assista, eu vou deixar o link aqui para você. E agora, ele resolveu falar do problema do endividamento brasileiro. E o que ele faz? Ele mostra aqui muitas informações verdadeiras e chega na conclusão errada. Ele chega na conclusão errada. E ainda, infelizmente, omite a maior parte do problema, conforme eu vou te mostrar aqui. Quero deixar claro que esse vídeo aqui não é para atacar o Jubilu, mas para mostrar, né, que, infelizmente, ele está desinformando o público dele. Jubilu, mais uma vez te convido aqui para você vir aqui no meu podcast ou a gente ir num podcast terceiro, trocar uma ideia sobre isso, porque você está mostrando muitas informações verdadeiras e passando teorias erradas sobre o que essas informações verdadeiras dizem. Nós vamos ver aqui ponto a ponto. Vamos começar? Eu vou assistir o vídeo no 1:25 e se vocês ouvirem barulho de obra, não tem jeito, cara. Tem uma obra aqui na frente, outra aqui em cima. Infelizmente é como a gente tem para gravar. Aproveitando, me siga no canal de cortes do podcast. Estamos trazendo um monte de gente legal, cara. Tem gente aqui para fazer piada, fazer resenha, dar risada, até gente para falar de coisa muito séria, muito importante que você precisa aprender. Falamos de direito trabalhista essa semana, falamos do escândalo do Banco Master, um monte de coisa. E tem também o Instagram de cortes do podcast, que não é o meu Instagram, é um outro. Me siga no canal de cortes do YouTube, que tem cortes de podcast live, e no canal de cortes do Instagram, beleza? A Jennifer ganha R$ 3.600 por mês e está devendo 100 mil. A história dela começa de um jeito que muita gente já viveu, que é usar o cartão de crédito para fechar o mês e acabar com uma fatura que não dá para pagar. E é exatamente aí que mora o problema. Porque cartão de crédito no Brasil cobra juro alto pra caramba quando você não paga a fatura no dia. E em poucos meses essa dívida ela acaba virando uma bola de neve. A Jennifer caiu em cheio nessa armadilha e de repente a conta já não encostava mais na realidade do salário dela. A dívida dela explodiu e aí ela fez o que um monte de gente está fazendo nesse momento, que é correr pro tigrinho para tentar a sorte. Mas como a sorte dela acabou não vindo, ela começou a pegar dinheiro com agiota. Primeiro foi com um agiota, depois outro, até chegar em 5 agiotas diferentes. E durante meses, ela escondeu tudo do marido, até o dia que ela começou a mandar mensagem em desespero para conhecidos pedindo dinheiro. E foi por essas mensagens que o marido dela descobriu tudo. Numa entrevista para a BBC, ela soltou uma frase que devia estar pendurada em todo o escritório de educação financeira do Brasil. Desde quando eu me entendo por gente, eu nunca tive controle financeiro. Eu acho que a educação financeira ela é fundamental e necessária. O caso que ele traz aqui, tá? É um caso real, é um caso que deve ser observado, mas, entenda, é uma exceção à regra. Como assim? Dá uma olhada aqui. Segundo dados da CNDL, SPC Brasil, de abril agora de 2026, que cobriu mais de 74 milhões de pessoas inadimplentes, tá? E só para você ter uma ideia, 74 milhões de pessoas inadimplentes significa quase metade da população adulta brasileira. Nós estamos falando de 44% da população adulta brasileira, tá? Está inadimplente com alguma coisa. Isso é um absurdo. Eles mostram um perfil de endividamento diferente deste caso, que é um caso concreto, mostrado no vídeo, mas esse caso é uma exceção. Dá uma olhada nessa tabela. Olha só, das pessoas inadimplentes, 30% delas, ou seja, a maioria, está inadimplente de até R$500. E conforme você vai evoluindo na tabela aqui, ó, 12% de 500 a 1.000, etc, etc, a maior faixa, que é a faixa acima dos R$7.500, você tem 18% das pessoas inadimplentes devendo mais do que isso. Ou seja, o caso da Jennifer, que é um caso que tem R$100 mil de inadimplência, é um caso muito extremo. Lembrando que o próprio acesso ao crédito de R$100 mil já é uma condição de exceção aqui no Brasil. Sabe qual é o problema desse vídeo? Ele vai começar agora. É que em vez dele mostrar que o maior problema de todos é o conjunto, banco usando o crédito rotativo do cartão de crédito, tá?
e escravizando as pessoas, mais programas do governo. Tanto defeitos dos mais clássicos que você já conhece, falta de educação financeira, etc, etc, como também incentivo à expansão de crédito a essas pessoas. Como assim? A FGV e BRE identificou numa análise publicada agora, em abril de 2026, que a bancarização de pessoas que estavam excluídas desse sistema e a inclusão de novas ferramentas digitais, como por exemplo o Pix, inclusive depósitos de programas sociais, fazem com que essas pessoas caiam em armadilhas desses mercados de crédito, inclusive incentivados pelo governo. Olha esse exemplo concreto. O programa Crédito do Trabalhador, lançado em março de 2025, que ele foi operado aqui pela Carteira de Trabalho Digital, certo? O que ele fez? Ele expandiu o crédito consignado a trabalhadores CLT, MEIs e autônomos. Qual foi o resultado disso? A explosão desse tipo de concessão. Olha só, o programa é de março de 2025. Em abril de 2025, só esse tipo de crédito teve uma expansão de 148,7%. Só que mais, quando você pega, por exemplo, os dados do Banco Dai-Coval, teve uma expansão de crédito consignado privado de 257%. Ou seja, o crédito ampliou demais, o acesso ao crédito. Só que aí vem a pior parte de todas. A taxa do consignado subiu de 39,1% ao ano, que já é altíssima, para 57,1% ao ano. Olha o tamanho desse aumento. Ou seja, você tem programas do governo que trouxeram as pessoas para o sistema bancário, que entregaram para elas novas tecnologias como Pix, celular, smartphone e, inclusive, programas sociais como, por exemplo, Pé de Meia. E aí o próprio governo incentivou o telemarketing, ligar para essa pessoa e oferecer um crédito consignado para ela. Você expandiu esse tipo de mercado e aumentou o custo, cara. O próprio governo fez isso. O vídeo vai falar isso? Não vai. O que o vídeo vai fazer? Fazer isso daqui, dá uma olhada. Eu acho que a educação financeira ela é fundamental e necessária, mas a gente não pode ter ilusões de que ela vai resolver um problema que é um problema sistêmico, porque há essa leitura de que o problema está no indivíduo, então vamos auxiliar esse problema a ser a resolução desse problema ao nível individual. Mas se a gente sempre tiver esse tipo de solução, a gente não vai resolver o problema, porque o problema ele é sistêmico. E é bom dizer que, no fundo, você tem uma taxa de juros muito alta, isso desencadeia mais problema, porque se a taxa de juros é alta, a inadimplência fica mais alta. À primeira vista. Isso é verdade. Agora, é o seguinte, cara, como é que você pode diminuir o papel da educação financeira do indivíduo e jogar na conta de um problema, um indivíduo metafísico, chamado sistema? Aí, sabe o que parece, e vai ser, que vocês vão ver no resto do vídeo, que você está apoiando em ideologia. Aí a gente tem que vir aqui e também apontar um clichê da direita mesmo. Olha, o economista da Unicamp vai falar aqui uma tese esquerdista. E é isso que o Jubilu compra, infelizmente. Você vai ver que ele fala com esse jeito performático, né, Jubilu? E a Jennifer, ela agora não tem como pagar o cartão de crédito. Ele não fala desse jeito performático. E ele chega na conclusão errada. Vamos lá, cara. O que você falou são informações todas verdadeiras. Só que você joga como se existisse então uma conspiração da imprensa para colocar em manchetes separadas as coisas. Não, cara, não é isso. E aí o que o Jubilu faz? Ele faz essa coisa meio conspiracionista, dizendo, não, peraí, as manchetes são diferentes e é uma grande coisa. Não é uma grande coincidência. Isso acontece há muitos anos, tá? E existe uma coisa que as pessoas pouco falam, né? Sim, os bancos, eles lucram demais no Brasil. Por que eles lucram demais? Não é, escutem só, não é pela taxa de juros pura e simples. O banco não ganha dinheiro com a taxa básica de juros. O banco ganha dinheiro com o spread bancário. A taxa básica de juros, certo? Do teu país. E quanto que o banco vai te emprestar. Isso é uma diferença, é um spread. E aqui no Brasil é um dos mais altos do mundo. Por quê? Porque o sistema bancário é muito concentrado. Para você ter uma ideia, quase 60% de todo o mercado de crédito é concentrado em 4 instituições. O que eu estou te dizendo? Olha só, a cada 10 pessoas que pegam dinheiro emprestado no país inteiro, 6, mais precisamente 57%, tá? 6 pegam dinheiro com essas 4 instituições. E por que isso acontece? Porque o Brasil tem regras absolutamente incumpríveis. É impossível você cumprir as regras bancárias aqui do Brasil. E mais do que isso, a gente tem um sistema tributário, um sistema trabalhista que expulsa a concorrência daqui. A gente já vai chegar nisso, tá? Vamos voltar. A ciência social, ela é historicamente construída. Então, quando a gente pensa a economia de forma natural, é uma característica de muitos economistas. E muitos deles naturalizam a economia e veem um sistema como um sistema natural que funciona bem.
E aí o problema cai nos indivíduos. Ou seja, se há o endividamento excessivo, o problema é dos indivíduos e não um problema mais sistêmico. Isso que eu te Vamos lá. Você concorda que é um conjunto? Porque é muito gostoso você acreditar, não, a culpa não é do indivíduo. A culpa é de um tal de um sistema. É uma narrativa maravilhosa. Eu quero acreditar nisso. Pô, a culpa não é minha, a culpa... Não. Vou te falar uma coisa, uma pessoa que gasta 100 mil reais no Tigrinho, você vai falar que tem um sistema que incentiva ela a fazer isso? Tem. Tem um sistema bancário? Tem. Eu não sei nem se o sistema é bancário, tá? Mas você tem ali um sistema de influências, você tem um sistema nefasto de arrancar dinheiro dessa pessoa? Tem. Agora, é culpa do indivíduo também. É culpa da falta de instrução financeira? Sim. Uma pessoa que se endivida em 100 mil reais no Tigrinho, ela tem um problema individual também. É um conjunto. Não dá pra você eliminar essa parte importantíssima do problema. Mas vamos lá. trouxe é só o primeiro soco. No Brasil, o juro do cartão de crédito chega a 440% ao ano. É um absurdo. Nos Estados Unidos, um cartão de crédito parecido cobra 25% por ano. O brasileiro não é pior ou melhor do que o americano ou o japonês na hora de se endividar. O brasileiro ele está sujeito a um entorno que é diferente. Isso não é verdade também. O brasileiro é pior do que os outros para se endividar. Isso não é minha opinião. Se você pega qualquer pessoa no mundo que vai emprestar dinheiro, para ela emprestar para o japonês, ela empresta uma taxa de juros lá embaixo. Para ela emprestar para o americano, ela empresta uma taxa de juros lá embaixo. Por que para emprestar brasileiro, ela empresta uma taxa de juros lá em cima? Porque o brasileiro é pior para se endividar. Por quê? Porque a gente se endivida não para crescer, a gente não se endivida para empreender, a gente se endivida para simplesmente gastar ou para ostentar. Você tem, por exemplo, tá, um sistema de entretenimento no Brasil que incentiva o cara a pegar crédito de cartão de crédito para gastar na balada, para ostentar numa noite e ficar um ano endividado por causa daquilo. Então, sim, o brasileiro é pior do que o japonês e o americano para se endividar no nível individual e no nível coletivo também. O nosso governo gasta mal o dinheiro. O nosso governo fez dívida e gastou mal o dinheiro que arrecadou, tá? E isso vai ficar de fora do seu vídeo. É isso aqui que me pega. Como é que você faz, né, um vídeo sobre um sistema de endividamento a nível individual e a nível coletivo e você simplesmente não mostra que o governo gasta muito mal? O maior clichê de todos, que é a corrupção, com obras que não são entregues, com salários da elite do funcionalismo público que não entregam seus trabalhos, com uma série de benefícios, com uma série de shows em prefeituras que não tem nem saneamento básico na cidade. Então você tem desde o nível federal, até o nível estadual, até o nível municipal, até o nível individual de pessoas que se endividam mal. E sim, nós somos piores do que outros lugares do mundo enquanto tomadores de crédito. Ponto. Vamos lá. E a característica do Brasil, especificamente sobre esse assunto, é que o Brasil tem os maiores juros do sistema há muito tempo. Vamos pensar, desde 1999, quando foi instituído o chamado tripé macroeconômico, a taxa de juros brasileira é sistematicamente maior do que o conjunto dos países relevantes. O Brasil tem a maior taxa de juros real, ou seja, descontada a inflação, do sistema. Às vezes a maior, às vezes a segunda maior, mas está sempre lá em cima. E o fato da taxa de juros básica do sistema, que é aquela que é determinada pelo Banco Central, faz com que as taxas de juros dos bancos sejam muito grandes também. Agora, Aí o economista da Unicamp põe a culpa no quê? No tripé macroeconômico e fala dos países mais relevantes. Os países mais relevantes também têm tripé macroeconômico. Tem meta de inflação, tem câmbio flutuante, tem tudo isso, meu irmão. E aí o que fica aparecendo no vídeo? Que você está se apoiando em ideologia esquerdista, cara. Porque é o que é. Isso aqui é a tese dos comunistas, é a tese dos trabalhistas, é a tese dos esquerdistas. Não, o tripé macroeconômico é que ferrou o Brasil. Não é, cara. O tripé macroeconômico é que inclusive fez com que o país sequer sobrevivesse. Mas vamos lá, vamos continuar. para e pensa comigo. Por que o mesmo esquema cobra 17 vezes mais do brasileiro do que do estadunidense? E por que com uma... Por que você acha, Jubilu? Por que você acha? Será que é porque nos Estados Unidos você tem indústria? Se você tem indústria, você tem capacidade produtiva? Se tem capacidade produtiva, você tem empregos de qualidade? Será que é porque nos Estados Unidos você não tem essa carga tributária gigantesca que o Brasil tem, da forma que é colocada? Será que você não tem as leis trabalhistas que você tem no Brasil? E lá nos Estados Unidos, você tem inclusive Banco Central Independente, que é uma coisa que você vai culpar no teu vídeo mais pra frente. É por isso, cara. É por isso. Você quer ver outra coisa, Jubilu? Quando o governo faz uma política pública ruim e ele precisa de mais dinheiro, o que ele faz? Ele precisa arrecadar mais, então ele precisa colocar mais imposto. E aí, isso já é um erro por si só. A gente comete um segundo erro. Onde a gente coloca o imposto no Brasil? A gente não coloca na renda, a gente coloca na cadeia de produção. Aí eu vou te dar um argumento assim que você de esquerda você vai adorar. Enquanto você tem um cara que tem, sei lá, centenas de imóveis alugados, o cara vive de renda de imóvel alugado, ele tem uma holding, ele paga, sei lá, 11% de imposto de renda. Você tem o mais pobre gastando uma parcela gigantesca da sua renda com gasolina, onde ele paga 50% de imposto no litro de gasolina. E aí? Será que é por isso
né, que nos Estados Unidos a taxa de juros é menor? Será? O pau que rola nas redes é que nos Estados Unidos... Será que é isso? Será que é? Uma diferença dessa, ninguém faz uma manifestação, ninguém se revolta. E pra gente entender isso melhor, primeiro nós precisamos entender como que essa conta funciona. O Luiz Fernando, que tem 50 anos, ele vivia uma fase tranquila da vida financeira. Ele tinha emprego formal, uma renda extra para complementar e dinheiro sobrando no fim do mês. Só que em 2021 ele perdeu a renda extra e, nas palavras dele, faltou um pedaço do orçamento. Aí ele começou a usar o cartão de crédito para cobrir o que o salário não cobria mais. Então começou a pagar a conta de luz, o mercado, achando que estava resolvendo. Mas o juro do cartão foi trabalhando em silêncio. E o que era uma dívida de R$5.000 virou mais de 50 mil em cerca de 4 anos. Como é que 5 mil vira 50 em tão pouco tempo? O mecanismo ele tem um nome técnico que parece inofensivo. Se chama rotativo. E ele funciona assim. A pessoa, ela atrasa a fatura. E no mês seguinte, o banco liga para ela oferecendo pagar só o mínimo, como se fosse uma opção responsável. A pessoa, ela aceita, porque na prática ela não tem outra saída. Mas o que o banco não coloca em letra grande é que o juro que começa a rodar, ele pode passar de 10% ao mês, cobrado em cima do total acumulado. É mês após mês, somando juros sobre juros. É da natureza do sistema. Aí vamos lá. Você citou um caso, né, do Fernando, que ele tinha uma renda, perdeu essa renda, resolveu complementar essa renda com crédito da cartão de crédito. Ele não é renda, ele está pedindo emprestado. Você não vai me dizer que isso aqui é um problema também de ordem individual? Vai me dizer que isso não é um problema onde uma pessoa não tem educação financeira suficiente para saber que você não complementa a renda com crédito de cartão de crédito? Vai me dizer que não é esse problema? E mais do que isso, você vai me dizer que o cara ter perdido renda em 2021 não faz parte de um problema do governo, que não gera emprego, que não tem emprego de qualidade, que a economia está fragilizada, que não produz nada? Aí vamos para o economista da Unicamp, vamos lá. Financeiro, inovar e oferecer produtos e serviços para capturar os indivíduos e vender serviços financeiros. Quando a gente tem uma série de serviços em cima de uma taxa de juros muito alta, a tendência é que problemas ocorram. E a gente tem observado muito desses problemas hoje no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que discutir a natureza do sistema financeiro, por que o Brasil tem uma taxa de juros tão alta e pensar uma regulação desse sistema, uma redução da taxa de juros, o caminho para que isso seja feito de uma maneira razoável. Aí sim a gente vai ter o problema da dívida financeira das famílias amenizado. Vamos lá. Aí ele tocou num ponto muito importante. O problema do Brasil, o Brasil tem juros altos. Como é que nós vamos resolver esse problema? Aí o vídeo erra. Vamos lá. Explicação técnica, ela importa e a gente vai voltar nela mais pra frente. Só que pra gente entender por que o Brasil aceita pagar essa conta há décadas sem respirar, ela sozinha não basta. A gente precisa voltar 2,5 milênios no tempo. 450 anos antes de Cristo, em Jerusalém, rolou uma cena que está registrada nos textos bíblicos e que os especialistas estudam até hoje. Os camponeses da região, eles estavam mas tão endividados, que os credores começaram a levar os filhos desses camponeses como pagamento. O líder da cidade na época, que era um cara chamado Neemias, ele viu que aquilo ia destruir a sociedade e tomou uma única medida que funcionava. Basicamente, ele decretou perdão das dívidas. O antropólogo David Graeber, ele estuda esse caso num livro maravilhoso que se chama Dívida, os primeiros 5 mil anos. E ele mostra nesse livro que esse tipo de perdão coletivo existia em várias sociedades antigas, na Suméria, na Babilônia, em Israel, no Egito. E aí, obviamente, você pode estar se perguntando, mas Jubilu, por que eles faziam isso? Porque dívida sem válvula de escape, ela destrói a sociedade. Isso é uma observação de milhares de anos de história humana. Os antigos, eles já entendiam que dívida sem limite era um problema. E hoje a gente trata isso como se fosse algo normal. Mas quando será que essa normalidade, ela chegou aqui no Brasil? Então, pera lá. Primeiro, o seu vídeo fala que a culpa não é muito do indivíduo, é do sistema. Depois você conta uma história, que está inclusive registrada na Bíblia, de perdão de dívida. O que você está querendo dizer, Jubilu? Você vai me dizer que você não está trazendo uma coisa adocicada para o seu público? Olha que legal, você está endividado, a culpa não é sua, a culpa é de um sistema. E olha só, os antigos já perdoavam dívida. O cara assiste teu vídeo e ele acha o quê? A culpa não é minha, alguém tem que perdoar minha dívida, ou não? Não é isso. Aí vamos ver, olha, precisa apontar o dedo para alguém. Para quem que vai apontar? Você já está sentindo o cheiro, né? Colonização, europeus, malvadões. É isso mesmo, dá uma olhada. Na hora exata que o país virou o país. Em 1824, o Brasil tinha acabado de declarar independência. Só que para Portugal e para Inglaterra reconhecerem essa independência, a gente teve que pagar
uma continha para eles. O governo assumiu uma dívida antiga que Portugal tinha com os ingleses e ainda contraiu um empréstimo novo em Londres com a casa bancária Rothschild para conseguir completar o valor. Em 1824 e 1829, a conta chegou a 4,8 milhões de libras esterlinas. Só para você ter uma ideia do que isso significava, durante boa parte do século XIX, pagar essa dívida consumia entre 30% e 40% de tudo que o governo brasileiro arrecadava por ano. Boa parte desse dinheiro foi consumido pagando indenização para Portugal, como se o Brasil estivesse alugando a própria soberania. Você vai me falar que isso aqui não é pura ideologia. Eu poderia chamar um historiador, falar, mano, refuta isso aqui. O cara vai falar, olha, essa dívida foi por conta que a coroa portuguesa trouxe isso aqui para cá, trouxe isso aqui outro para cá, teve isso, teve aquilo. E aí vocês vão ficar discutindo a dívida. Agora, essa dívida já foi paga, esse é o primeiro ponto. E segundo, você acha que isso está mais próximo da vida da Jennifer, ou do Ricardo, acho que era o nome que você citou, né? Do cara que se endividou. Você acha que isso está mais próximo da vida deles do que os problemas atuais brasileiros de desindustrialização? Nós não temos indústria aqui no Brasil, meu irmão. Nós temos um contencioso tributário que é de 70% do PIB. A gente erra em colocar o peso da tributação não na renda, mas nos produtos e nos serviços. E aí a gente ainda erra na forma que a gente cobra eles. Não, dá uma isenção para tal pessoa, não cria uma regrinha por causa desse lobby aqui. Não, faz o seguinte, deixa esse setor livre disso e carrega um pouco mais o outro setor. Você acha que isso não importa mais do que uma dívida do início do século XIX, cara? Que já foi paga, inclusive? Sério, Jubilu? Você acha que o crédito do trabalhador que eu acabei de falar, que o governo incentivou agora, em 2025, ele está mais distante dos problemas reais dos brasileiros do que uma dívida lá... Pela madrugada, hein, meu amigo? Pela madrugada, hein? Vamos lá. Escreveu melhor isso que eu tô te falando foi o economista Celso Furtado no livro Formação Econômica do Brasil. Para ele, o Brasil era independente no papel, mas na prática ele funcionava como na Idade Média, quando um senhor mais fraco tinha que servir e pagar para um senhor mais forte. Era o que se chamava de vassalo. E ele batizou esse arranjo como um termo certeiro: a vassalagem econômica. Vou te falar uma coisa, irmão. Você vê o Japão, né? O Japão tomou 2 bombas atômicas em 2 das suas cidades, no meio do século XX. Olha como os caras estão. A Europa foi devastada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Olha como os caras estão. Aí a culpa do juro alto no Brasil é da vassalagem de uma dívida do início do século XIX. Meu Deus do céu, cara. É muita ideologia e pouco raciocínio lógico. Fala pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para fortalecer e comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Até o próximo vídeo.